Olá, tudo bem? Desde a minha adolescência, juventude, também na minha vida adulta, até há pouco tempo, eu sempre joguei futebol. Sempre gostei. Gostei da prática de esportes, gostei de futebol. E uma experiência que eu sempre tive e que todo mundo tem praticando futebol é a seguinte. Digamos que você é convidado para jogar uma partida e você então joga 45 minutos de futebol. Ali você corre até além das suas possibilidades. Quando de repente você tem 15 minutos de intervalo para você se reidratar, para você descansar, para que então você vá jogar o segundo tempo. Aí você vai para uma sombra, senta num banco bem gostoso, pega uma água fresquinha, conversa ali com os amigos, com os colegas, e de repente dá os 15 minutos. E aí então as pessoas gritam, vamos recomeçar! Nesta hora é difícil da gente se levantar. O corpo esfriou, a gente se acomodou naquela sombra. E alguns chegam até a expressar, por mim, eu nem brincaria mais. Mas aí, as pessoas estão brincando, elas se obrigam naquele momento a voltarem para o campo. E somente depois de 5, 10, 15 minutos é que elas retomam novamente aquela dinâmica anterior e entram no jogo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual e para a conjuntura na qual nós estamos ou pela qual nós estamos passando. Eu sempre entendi que a Covid-19 traria grandes prejuízos espirituais para a Igreja de Cristo. Sobretudo porque não podemos mais nos ajuntar, não podemos mais nos reunir, não podemos mais cantar juntos. As pregações presenciais têm um impacto que a pregação online não tem. Enfim, claro que por tudo isso eu entendi que teríamos prejuízos. Entendi que existiria um percentual da igreja que estaria apta para voltar quando devesse voltar, que um outro percentual, ainda que com um pouco de esforço voltaria, mas entendia também, e nisso estava o meu receio, de que algumas pessoas viessem a se esfriar definitivamente, totalmente, e tivesse que ter uma luta mais ferrenha para voltar à igreja. E eu começo a perceber isso. Não somente a perceber, mas eu começo a receber mensagens de pessoas que estão falando da sua frieza e das suas dificuldades para voltarem para a igreja. E eu quero ler aqui um versículo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, e depois eu peço a você que leia todo o texto, todo o contexto. Diz o apóstolo Paulo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz um paralelo entre o atleta secular e o atleta de Cristo, o atleta espiritual. Ele diz que aquele atleta, ele vive segundo as regras, ele é disciplinado, ele procura treinar o seu corpo, se habilitar para ser campeão e ter a sua coroa corruptível. Mas que, contudo, nós devemos também ser disciplinados, vivemos segundo as regras, também habilitarmos a nossa espiritualidade para que nós, percorrendo a senda espiritual, nós possamos ter a coroa incorruptível. Mas quando Paulo fala de esmurrar o seu próprio corpo para reduzi-lo à escravidão, o apóstolo Paulo está falando de uma luta dele em relação a si mesmo. Ele está dizendo que ele cumpre determinados procedimentos
a fim de que ele possa ceder ao ideal que está na sua mente e não obedecer à ditadura da sua natureza pecaminosa. Tanto que ele conclui esse versículo dizendo que ele esmurra o seu próprio corpo, ele luta contra si mesmo, para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Eu quero dizer uma coisa muito verdadeira e séria para você. Nós somos de fato escolhidos por Deus, predestinados por Deus, chamados pela graça de Deus, convertidos por Deus, ação soberana de Deus. Mas pelo fato de nós entendermos que foi a soberania de Deus que nos resgatou e ela que nos sustenta, nós achamos que nós não temos responsabilidades conosco mesmos. Deus fez tudo que Ele aprouve para nos resgatar do pecado e nos salvar. Mas nós temos a responsabilidade conosco mesmos. Assim como Paulo se disciplinava para se manter na presença de Deus, e ele está falando de uma ação dele em relação a ele mesmo, nós precisamos ter ação de nós em relação a nós mesmos. Você está desanimado, você tem que se levantar. Você está frio, você tem que esquentar. Você tem que esmurrar o seu próprio corpo, a fim de que, disciplinado, você se levante e retome o caminho de Cristo Jesus. Você é responsável por você. Quando nós nos levantamos, quando nós nos autodisciplinamos, quando nós vivemos de acordo com aquilo que nós precisamos viver, você pode estar certo que Deus estará operando na sua vida. É nisso que eu creio. Que Deus lhe abençoe.